Capítulo 8 – Como entrar em contato com o infinito e como fazer a percepção extrasensorial trabalhar por você. Este livro ocupa-se da chave mental para a solução dos problemas humanos. Descobri que as respostas para os problemas mais embaraçosos que preocupam o homem vêm de dentro do domínio da mente subconsciente. Quando menino com cerca de 9 anos, passei a me interessar profundamente pela elevada função da mente e maravilhei-me com o que agora denomino poderes intuitivos e psíquicos, que solucionam problemas de fazendeiros habitantes de remotas regiões do nosso interior. A percepção extrasensorial ajuda na descoberta de um filho perdido. Um fazendeiro que chamaremos de Jerry morava a 1/4 de milha de mim, e em minha adolescência costumava visitá-lo nos campos e sentia certa alegria em ajudá-lo de inúmeras maneiras. Um dia seu filho desapareceu. Chegou a noite e nada do menino. Jerry ficou profundamente confuso e amargurado. Chamou os vizinhos e um grupo de homens a cavalo partiu à sua procura, pois conhecidos informaram que o menino manifestara desejo de subir o Monte Kidd, numa região afastada de West Cork, na Irlanda, perto de casa. Não encontraram, porém, nem sombra do menino. Veio a noite e eles tiveram de interromper as buscas. Durante a noite, em seu sono, meu infeliz vizinho teve um sonho. Pela percepção extrasensorial, sentiu onde se encontrava o menino. O local lhe era familiar e ele pôde ver o menino adormecido próximo a uma certa rocha, protegido por arbustos. Assim, ao raiar do dia, montou seu jumento e lá se foi, até o ponto da montanha que vislumbrara no sonho. Amarrou o jumento e subiu a pé até o local exato, encontrando o garoto a dormir sob os arbustos. Com alívio e cheio de felicidade, despertou-o, e o menino, embora surpreendido por ver o pai, afirmou-lhe: "Rezei para que o Senhor me encontrasse." Esse fazendeiro havia descoberto, como muitos milhares de pessoas, o poder da percepção extrasensorial para resolver seus problemas. Devo ainda acrescentar que esse fazendeiro nunca foi à escola e não sabia ler nem escrever. Certamente nada sabia acerca das leis da mente ou PES. As palavras telepatia, clarividência e pré-cognição nada lhe significariam. Lembro-me de ter perguntado a Jerry como soube onde seu filho Jeremias estava. "Deus me contou num sonho", respondeu ele. A resposta, a meu ver, foi deveras simples. Antes de dormir, pensava no filho e procurava imaginar onde ele estaria. Provavelmente rezou na sua maneira simples a Deus. Sua mente subconsciente revelou-lhe então a resposta sob a forma clarividente de uma visão.
Você pode usar a percepção extrasensorial. Já conversei com centenas de pessoas que me informaram haver recebido dados e informações específicas impossíveis de receber através dos canais normais dos 5 sentidos. Em todos os casos, concentraram-se nas respostas e sua mente mais profunda respondeu-lhe por meio de sonhos e visões noturnas e em relances intuitivos. Como uma mulher tomou conhecimento de sua percepção extrasensorial. Anos atrás, uma senhora de nome Jan Wright, nome fictício, acompanhada do marido e visitantes, foi assistir a uma corrida de cavalos em Água Caliente. Por essa época não lhe interessavam em absoluto experiências paranormais ou psíquicas, ou mesmo as atividades de sua mente interior. À noite, antes de dormir, pensava nas corridas e no traje que usaria quando começou a refletir que nunca tinha assistido a uma corrida em toda a vida e que nada entendia de cavalos, jockeys ou mesmo apostas. Antes de dormir, disse para si mesma: bem que gostaria de saber o que fazer e de ganhar numa dupla, pois só vou jogar $4, 2 em cada 2 corridas. Ela é muito intuitiva e mediúnica, e sonha com muitos acontecimentos futuros. Naquela noite, viu 2 cavalos chamados Hobbs Choice e Billy's Friend como os ganhadores. Intuitivamente sentiu que iriam ganhar as corridas. Os nomes de seus 2 filhos são Rob e Billy. Ao chegarem ao hipódromo na manhã seguinte, ela perguntou ao marido como deveria jogar e ele lhe ensinou. Ela apostou seu dinheiro nos 2 cavalos, Hobbs Choice e Billy's Friend, que foram os ganhadores. Sua mente subconsciente, fonte de toda percepção extrasensorial, respondeu ao seu pensamento concentrado antes de dormir. Com a intenção presa nos 2 ganhadores, impregnou a mente subconsciente, que logo respondeu, mostrando-lhe os 2 ganhadores, pelos quais perguntara, sem maiores intenções e sem esforço ou tensão mental. A percepção extrasensorial em ação. Uma das primeiras pesquisas no estudo dos fenômenos extrasensoriais foi levada a efeito pelo professor J. B. Rhine, da Universidade Duke. O professor Rhine publicou vários livros sobre o tema e realizou conferências sobre o assunto em muitos países e perante assembleias de cientistas. Reuniu bom material, devidamente autenticado e documentado, sobre o extraordinário poder da mente. Seu principal interesse repousa na clarividência, a percepção, sem o emprego de sentidos normais, do que acontece em qualquer parte do mundo. Desta forma, permitindo que se veja com clarividência tais acontecimentos. Ela também trabalhou intensamente sobre a pré-cognição, a visão de acontecimentos futuros antes de sua ocorrência, a telepatia, a transferência de pensamentos de uma mente para outra, telecinésia, a ação de sua mente sobre objetos ou materiais externos sem qualquer contato físico. A retrocognição, habilidade em ver o passado. Interessante é ler-se acerca de laboratórios acadêmicos nos Estados Unidos, na Europa e na Índia que utilizam o sistema de trabalho com aparelhamento de laboratório, sobre estudos científicos de há muitíssimos anos que estabeleceram o fato de existirem em todos nós essas faculdades de percepção extrasensorial, mas que elas também seguem certas leis básicas da ação mental. A ação extrasensorial permitiu a visão de um cortejo fúnebre. Minha irmã mais moça, Elizabeth, quando tinha cerca de 5 anos de idade, gritou em voz alta no jardim de nossa casa, onde todos nós estávamos brincando.
2 irmãos e 3 irmãs, que tinha visto o enterro, que vovó estava morta. Ela chamou o padre que ia à frente do cortejo e viu que nosso pai e nossa mãe o acompanhavam numa carruagem a cavalo. Todos nós rimos dela. A mamãe repreendeu-a por ser tão travessa e má a ponto de dizer que vovó estava morta, quando sabíamos muito bem que ela estava cheia de vida. Vovó morava distante, cerca de 15 milhas. Naquela época não havia telefone ou comunicação telegráfica, naquele canto escondido do mundo. Qualquer comunicação era feita a pé, nas costas de um cavalo ou de um burro. Naquela mesma noite, um parente nosso apareceu, esbaforido em casa, comunicando a morte de vovó e pedindo a meu pai e minha mãe que comparecessem ao velório e ao funeral. O mensageiro declarou que ela tinha morrido às 2 da tarde, aproximadamente a hora em que minha irmã Elizabeth tinha visto o funeral e o padre à frente do cortejo. Essa faculdade de percepção extrasensorial é denominada pré-cognição, uma vez que o cortejo fúnebre, como Elizabeth o descrevera, teve lugar no dia seguinte e o padre, que ela chamou, dirigiu os serviços fúnebres. Infelizmente, devido à crítica e ao ridículo que cercaram suas faculdades intuitivas, com o passar do tempo, tal qualidade de percepção extrasensorial obstada extinguiu-se e, aos poucos, essa sua faculdade de pré-cognição mais ou menos se atrofiou. Um extraordinário caso de clarividência à distância. O caso clássico refere-se ao famoso Emanuel Swedenborg, aceito após exame meticuloso pelo igualmente famoso Immanuel Kant. Enquanto falava a um grupo de cientistas em Göteborg, na Suécia, Swedenborg teve uma visão clarividente, onde observou com clareza a origem, o desenrolar e a evolução do grande incêndio de Estocolmo a mais de 250 milhas de distância. Ele também descreveu em detalhes a extinção do incêndio. Dias mais tarde, mensageiros vindos de Estocolmo atestaram a precisão de sua visão clarividente. Isso demonstra que dentro de cada um de nós há poderes transcendentais que podem projetar-se para além dos limites do tempo e do espaço. A percepção extrasensorial atua em qualquer lugar. Em recente viagem a São Francisco, uma mulher sentou-se ao meu lado no avião. Parecia-me extremamente aflita e transtornada. Ofereceu-me um jornal para ler. Repentinamente senti poderosa necessidade de perguntar-lhe: abandonou seu marido? Imaginem só o que fui fazer. Ela, como que apanhada de sopetão pela surpresa, respondeu: sim, por que pergunta? Porque o percebi intuitivamente, respondi-lhe. Ah, então o senhor é desses tais médiums que veem coisas, observou ela. Não, não é assim. Ocasionalmente minha mente subconsciente envia impulsos subliminares que me fazem desvendar respostas. Creio que isso acontece com qualquer pessoa que explore as leis da mente e o espírito infinito que existe no homem. Entendo, disse ela. Abandonei meu marido esta manhã e vou partir para a Austrália com um homem, de São Francisco, assim que termine seu processo de divórcio. Agora não sei se estou agindo bem ou mal. Sinto-me dividida entre os dois. Sinto-me impelido a oferecer-lhe conselho nesse sentido. Sugeri-lhe que o seu desejo era encontrar realmente o homem ideal que a amasse, olhasse por ela e a apreciasse, e que esse amor teria de ser mútuo. Você deseja um homem com quem se harmonize perfeitamente, intelectualmente, espiritualmente e de todas as formas. Você se sente agora confusa e ressentida com relação ao atual marido. Tolice tomar uma decisão sob emoção tão negativa.
escrevi-lhe uma oração e disse-lhe para usá-la e orientar-se pela resposta que lhe surgiria nos próximos dias. Aconselhei-a também a evitar qualquer contato com o homem com quem se pretendia casar e que apenas esperasse pela orientação que viria de dentro de si mesma. A oração que ela aplicou. Sei que há um princípio de ação certa na vida. Sei que o princípio de vida em mim procura expressar-se harmoniosa, pacífica e alegremente. Afirmo de forma incisiva que a suprema inteligência que guia o cosmos e governa os planetas em suas trajetórias responde-me e guia-me no sentido de tomar a decisão certa. Estou agora reformulando esta ideia ou fazendo um pedido a mais profundamente dentro de mim, e onde mora a suprema inteligência. E sigo a orientação que me penetrar, de forma clara e definitiva, na mente consciente e razoável. Ela reiterou com frequência esta prece durante o dia e principalmente antes de dormir. Na terceira noite, teve uma visão que a assombrou. Seu falecido irmão apareceu-lhe num sonho muito nítido, aconselhando-a a não se casar com um homem de São Francisco, pois ele apenas queria utilizar-se dela, arrancar-lhe dinheiro e, por fim, nem pretendia casar-se com ela. Dizia a voz: volte para o seu marido. E então o irmão desapareceu. Isto é a percepção extrasensorial em ação. As faculdades mais profundas da mente podiam ler os motivos do homem com quem ela desejava casar-se. Essas faculdades sabiam-no desonesto e insincero e revelaram-lhe a resposta. Em outras palavras, sua mente subconsciente dramatizou a resposta através da personalidade de seu irmão, como se soubesse muito bem que ela escutaria a voz do irmão falecido. Ela ligou para o Hotel Drake e contou-me alegremente. Tive a resposta. Vou voltar para o meu marido. Mais tarde soube que foi uma reconciliação maravilhosa. Difícil saber-se como será a resposta a uma prece, pois bem imprevisíveis são os caminhos do subconsciente. Como se aplicar a percepção extrasensorial no tratamento de distúrbios psíquicos. Num livro denominado Healing the Mind, de R. Connell e Geraldine Cummins, famosa médium irlandesa, o Dr. Connell descreve como fez uso da percepção extrasensorial na investigação e tratamento de distúrbios mentais. Em colaboração com Geraldine Cummins, uma das mais preeminentes operadoras de percepção extrasensorial do nosso tempo, bom número de casos, aparentemente sem esperanças, foram tratados com sucesso. O Dr. Connell, clínico famoso, submeteu para análise um modelo de escrita de doentes mentais a Geraldine Cummins e do relatório retiramos, com a autorização dos autores, o seguinte trecho. A paciente era de índole delicada, tímida, pouco desenvolvida fisicamente e de aparência um tanto cansada. Não se determinou inépcia física alguma. E assim examinamos seu caso. Recebeu-se o seguinte relatório de um exame feito num modelo de escrita sua enviada a Londres. A dona desta caligrafia é pessoa muito nervosa e sensível. Vem de sua família e, em certos pontos, seus antepassados possuíam notáveis qualidades, mas 2 ou 3 vieram com dificuldade. Tal fato fez com que seus descendentes se tornassem um tanto exaustos e legou à atual geração um sistema nervoso sensível. Há aqui visivelmente certa tendência à claustrofobia e outros temores latentes na mente subconsciente dessa mulher. Ela herdou de sua gente de boa classe, uma certa timidez decorrente do fato de alguns deles levarem no campo uma vida um tanto isolada.
mas é possível que o receio dessa senhora, quando confinada, remonte a 200 anos. Um de seus ancestrais, possivelmente do lado materno, possuía uma casa e terras no campo. À sua maneira era um homem de bom caráter. Mas parece que durante épocas conturbadas, um bando de homens violentos, lavradores ou gente vinda das montanhas, irrompeu certa noite, inesperadamente na casa do homem e ateou-lhe fogo. A mulher do proprietário estava nos primeiros meses de gestação. Só com muita dificuldade é que conseguiu escapar. Certamente ficou presa num pequeno aposento, que logo se encheu de fumaça. Despertou com um cheiro de queimado e com a gritaria dos assaltantes. Aterrorizada, percebeu que a fumaça enchia o aposento, tornando-se cada vez mais espesso. Ergueu-se, tentando alcançar a porta. Grossos rolos de fumaça penetraram no quarto. Meio sufocada, esforçou-se por atingir o umbral, onde caiu desfalecida. Seu marido, com risco da própria vida, socorreu-a. E dentro em pouco ela voltava a si ao ar frio da noite. No entanto, por ter se exposto naquela noite tão fria, apanhou pneumonia e durante o delírio via imagens daquele quarto se enchendo de fumaça. Em meio à febre, só fez renovar a agonia terrível experimentada naqueles minutos terríveis. Aos poucos recuperou a saúde, mas o medo de ser fechada e trancada em algum recinto transmitiu-se durante aquele período de doença à criança que ia nascer. Tal experiência do incêndio passou a participar da memória dessa família. Quando o incêndio ocorrido naquela remota região foi conscientemente esquecido pelos descendentes dessa infeliz mulher, ainda permaneceu como recordação indelével gravada na mente inconsciente da estirpe. Aí alguns membros da família não foram por isso afetados. Outros, porém, menos fortes, desenvolveram certa fragilidade de caráter nervoso. Fisicamente, a paciente cuja escrita estou examinando é ainda muito fraca. Deveria viver mais ao ar puro, praticar regularmente muito exercício e descobrir alguma coisa que, absorvendo-a, lhe despertasse o interesse. Como tudo isso aconteceu há tanto tempo e não se intensificou desde então por outros choques igualmente terríveis em antepassados diretos, não é coisa relevante. Não tem, pois, forte sustentação. Ela deveria dizer alto para si mesma, à noite, bem antes de cair no sono: minha mente me governa o corpo. Nada me pode fazer medo. Sinto-me em paz e feliz em qualquer aposento pequeno ou espaço confinado. A causa original de seu medo, aquele choque de sua antepassada envolvida em situação tão delicada, não teria força alguma sobre a paciente se ela estivesse realmente bem de saúde ou se ocupasse com algo interessante e que lhe absorvesse a mente. Procure ainda instilar na senhorita J mais confiança, mais fé em si mesma. Ela está muito hesitante e não confia em seus próprios poderes. Que ela procure fazer-se valer e confiar-se em si mesma, pois tem suficiente capacidade e inteligência inatas. Mas a falta de confiança, visivelmente, sua maior deficiência, prejudica demais na vida. Que a paciente não saiba do seguinte: há uma herança decididamente instável, de modo que uma cura tomará um pouco de tempo e seu médico assistente deverá vigiá-la e estar atento para que não sobrevivam sintomas nervosos de outra ordem. Por outro lado, se ela seguir estas orientações ao pé da letra, conseguirá superar tal hereditariedade. A percepção auditiva extrasensorial, ou clareaudiência. Certa médica amiga minha contou-me que, invariavelmente, sempre que precisava tomar uma decisão importante,
ouvia distintamente uma voz interior, a qual obedecia cegamente. Garante ser uma voz oral, subconsciente, que ouve com toda nitidez, seja no consultório, seja na companhia de amigos. Ninguém mais ouve a voz. Deve ser, contudo, sem dúvida alguma, um impulso subliminar que lhe responde à mais profunda e inabalável fé que nutre pela orientação interior. Essa voz diz sim quando aprova e não quando desaprova. Ela afirma que a voz interior está sempre certa. Essa médica, durante certo período de tempo, condicionou a própria mente à certeza de que Deus lhe serve de guia em todos os momentos. Agora já tem automatizada a resposta de sua mente interior, sempre que dela necessita. A clareaudiência na história. Sócrates admitia abertamente ser constantemente dirigido e guiado por seu daimon, que ele caracterizava como uma voz interior admonitória, a qual escutava e obedecia. Essa voz interior dizia o que não fazer e, quando não lhe falava, ele encarava seu silêncio como um consentimento tácito. Nos diálogos de Platão, lemos que Daimon, ou a voz intuitiva, dava a Sócrates extraordinário conhecimento que lhe suplantava os 5 sentidos. Outro exemplo extraordinário de clareaudiência é o de Joana d'Arc, a notável heróica mística da França. A história informa-nos de que ela dependia completamente das mensagens diretas ou vozes de sua mente subconsciente. Através dos séculos, famosos historiadores investigaram-lhe os feitos notáveis. A conclusão a que chegaram muitos parapsicólogos e outros especialistas no assunto é de ter sido ela, sem dúvida alguma, clarividente e clareaudiente. Um dos exemplos singulares de seus poderes como clarividente foi por ela demonstrado quando, ainda menina, morava em Dó-Ré-Mi. Ela tornou público a ver uma espada enterrada atrás do altar de Santa Catarina, em Ferbois. Ela nunca tinha estado na citada igreja. Um homem cavou o chão próximo do altar e descobriu a espada exatamente onde ela anunciara estar. Os poderes da percepção extrasensorial descobrem um recinto perdido. Semanas atrás, um homem me telefonou de Nova Orleans, na Louisiana, dizendo-me estar absolutamente certo de que sua esposa, antes de morrer, pagara a dinheiro $2.500 por um relógio de platina, presente que lhe dera por ocasião de suas bodas de ouro, pois lhe mostrara o recibo. Agora via-se compelido a pagá-lo novamente. Insistira com o joalheiro em que sua esposa já havia efetuado o pagamento e que possuía um recibo. O joalheiro mostrava-se inflexível, argumentando que fora debitado. Mostrara-lhe o lançamento em seu livro. O homem procurou pela casa toda, mas não conseguia encontrar o recibo. Concluiu perguntando: "Poderia me ajudar?" Li seu livro, O Poder de Sua Mente Subconsciente, e li acerca do testamento que foi encontrado através do poder do subconsciente. Disse-lhe que deveria pedir à sua inteligência infinita que lhe revelasse a resposta, a qual seria conduzido. Sugeri-lhe que deveria também afirmar corajosamente e acreditar que a infinita inteligência tudo sabe, inclusive onde se encontra o recibo, revelando-o por meio do comando divino. Depois de uma semana, ele me escreveu, declarando que uma noite, enquanto dormia, alguém semelhante a um sábio antigo apareceu-lhe e indicou-lhe uma certa página do livro de Isaías, onde viu claramente o desejado recibo. Despertou repentinamente e correu para sua biblioteca. Abriu a Bíblia na página vista em sonho e lá estava o recibo.
sua infinita mente subconsciente proporcionara-lhe a resposta que transcendia o poder de sua mente consciente. Como deixar que a percepção extrasensorial atue por você? Você já ouviu a frase "consulte o travesseiro". Isso significa que quando sua mente consciente está quieta e você enfoca a atenção na solução ou resposta do que está procurando, a mente mais profunda, cheia de sabedoria, poder e inteligência infinita lhe dará a resposta, solucionando-lhe o problema. Se anda atrás de alguma coisa que procurou por todos os cantos, deixe a preocupação de lado. Descontraia-se, acalme-se e encarregue do seu problema e sua mente subconsciente, falando-lhe assim: a inteligência infinita que existe em minha mente subconsciente tudo sabe. Sabe o paradeiro do que procuro e descobre-o para mim clara e distintamente. A ele vou ter por intervenção divina. Confio implicitamente em minha mente mais profunda. Vou ficar calma e descansar. Quando você se relaxa, se acalma, se desliga do fato ou se preocupa com outra coisa qualquer, as faculdades de percepção extrasensorial o conduzirão diretamente ao objetivo perdido. Você poderá vê-lo através da clarividência, num sonho, ou ser diretamente levado até onde ele se encontra. Está escrito: Deus dá aos seus amados o sono. Salmos 127, 2. Que maravilhoso legado temos nós todos nessas palavras de ordem. Lembretes deste capítulo. 1. Todos nós temos os poderes de percepção extrasensorial, mas em muitos tais poderes se encontram suprimidos ou inibidos, anos a fio atrofiados pela negligência. 2. Muitas pessoas adquirem dados e informações específicas através da percepção extrasensorial, o que possivelmente não obteriam através de seus 5 sentidos normais. 3. Sua mente subconsciente já sabe o vencedor de uma competição ou corrida e pode revelá-lo a você. 4. O professor Ryan, da Universidade Duke, reuniu um grande acervo de informações sobre a telepatia, clarividência, clareaudiência, pré-cognição, retrocognição e telecinesia, comprovando o poder paranormal da mente. 5. As faculdades extras de percepção em algumas crianças permitem-lhes ver um féretro e acompanhamento antes da ocorrência do fato. Isso poderia ser uma forma de comunicação entre a pessoa amada e a criança, através da prova da faculdade de pré-cognição da criança em tela. 6. Emanuel Swedenborg teve uma verdadeira visão clarividente de terrível incêndio em Estocolmo, mas estava acordado e se dirigia a um grupo de cientistas em Göteborg, a 250 milhas de distância. 7. Através da percepção extrasensorial, é-lhe possível sentir intuitivamente o que há de errado com uma pessoa, o que lhe permitirá ajudar essa pessoa e chegar a uma conclusão a partir da ação acertada. 8. Preeminente parapsicólogo irlandês pôde tocar uma carta ou uma caneta de uma pessoa doente, a ele entregue pelo médico assistente do paciente, e então, com toda a precisão, revelar os complexos e temores escondidos por trás de seu distúrbio mental, utilizando para tanto a percepção extrasensorial desenvolvida a alto grau. 9. Muitas pessoas têm desenvolvido a faculdade da percepção extrasensorial, da clarividência,
quando escutam uma voz interior, aprovando ou desaprovando decisões suas. A voz provém da suprema inteligência que existe em cada pessoa e que atua sempre pelo maior bem-estar do homem. 10. Sua faculdade de percepção extrasensorial pode revelar-lhe o paradeiro de um objeto perdido. Ela pode dramatizar a resposta num sonho ou mostrar-lhe exatamente onde o citado objeto se encontra escondido. Ou então a você será dado escutar uma voz em sonho, indicando-lhe o caminho ou dando-lhe meios para que o encontre. 11. Você pode desenvolver suas faculdades de percepção extrasensorial e tornar-se cada dia mais sábio, transmitindo tais ideias à sua mente subconsciente, sede de toda a percepção extrasensorial.